E hoje iremos aprender com um novo ponto de vista sobre o impacto das nossas escolhas e relações. A história de Ejiogbe nos apresenta um ponto profundo sobre as escolhas que fazemos na vida e as consequências que elas trazem. A primeira esposa de um verdadeiro filho de Ejiogbe nunca ficará muito tempo com ele, a menos que seja de tez escura. Ejiogbe, em sua busca por construir sua vida, acabou se casando com uma mulher chamada Iweriwer, que era uma feiticeira. No entanto, não importa o quanto tentem evitar, os filhos de Ejiogbe, aqueles para quem Ejiogbe surge durante a iniciação de Ifá ou Ugbodu, frequentemente acabam se casando com mulheres que fazem parte do mundo da feitiçaria. Se ele tiver 3 esposas, no mínimo 2 delas devem ser feiticeiras. Quando Ejiogbe estava muito pobre, ele se viu forçado a tomar decisões que, embora difíceis, eram necessárias para sua sobrevivência. Ele e sua esposa viviam na fronteira da fome. A cada rato, peixe ou galinha que matavam, Ejiogbe dava a cabeça do animal à esposa. Com o tempo, suas condições financeiras começaram a melhorar. Eles passaram a conseguir uma cabra e logo estavam prontos para dar passos maiores, como construir sua casa, educar seus filhos e até mesmo casar com outras esposas. Essa história nos faz refletir sobre como as escolhas podem ser moldadas pelas circunstâncias em que vivemos. Às vezes, nossas decisões podem ser impulsionadas pela necessidade, mas à medida que prosperamos, nossas atitudes também mudam. Quais escolhas você faria se estivesse em uma situação de extrema necessidade? Deixe seus comentários abaixo sobre como você lida com as escolhas em momentos de dificuldade. Curta e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam refletir sobre o impacto das decisões em suas vidas. Quando a prosperidade chegou, Ejiogbe organizou um grande banquete, onde comprou uma vaca para celebrar suas vitórias. Durante a festa, quando a carne da vaca estava sendo repartida, a esposa mais velha, como de costume, esperava que a cabeça da vaca fosse dada a ela. Porém, ao perceber que não a receberia, ela tomou a cabeça para si. Instantaneamente, alguns sacerdotes repreenderam-na, pois a cabeça não era a parte que deveria ser dada a uma mulher. Ela, então, retirou-se para o quarto e, após 3 dias, deixou a casa de Ejiogbe, indo morar com seu irmão, Hiroko. Essa decisão da esposa mais velha nos mostra um ponto essencial. Quando alguém sente que não está sendo reconhecido ou respeitado, pode se afastar, mesmo quando as circunstâncias ao redor estão mudando. Ejiogbe, ao perceber o erro, saiu em busca de sua esposa, mas a situação estava mais complexa do que ele imaginava. Quando ele finalmente a encontrou, ela o confrontou com a dor de ser negligenciada durante os tempos de pobreza e, só quando as coisas estavam boas, ele veio tentar corrigir sua atitude. Isso nos leva a refletir. Como tratamos aqueles que nos ajudam nas adversidades? Quando a prosperidade chega, esquecemos daqueles que estiveram ao nosso lado nos momentos difíceis? O perdão, a humildade e o reconhecimento são fundamentais para que possamos manter e valorizar nossas relações. Interaja nos comentários e compartilhe como você tem tratado as pessoas importantes em sua vida. Lembre-se de curtir e compartilhar este vídeo para espalharmos essa reflexão. Quando Ejiogbe ouviu as palavras de sua esposa mais velha, ele se deparou com uma verdadeira lição de sabedoria e justiça. Ela, com seu encantamento, exclamou: "Que homem pode gabar-se de ser tão grande quanto o elefante? Quem pode proclamar ser tão grande quanto o búfalo?" Ela usou essa poderosa metáfora para ensinar a Ejiogbe que, assim como a palmeira é a árvore mais alta da floresta, a sabedoria e a justiça devem ser as qualidades mais elevadas de uma pessoa. Não basta ser grande ou ter poder. A sabedoria e a justiça são os pilares que sustentam nossa verdadeira grandeza.
Egiobê, ao ouvir essa reflexão, percebeu que suas ações precisavam ser ajustadas para que houvesse mais equilíbrio e respeito em suas relações. Ele então pediu perdão à sua esposa e, como um gesto de reconciliação, ela aceitou retornar com ele sob a condição de ser apaziguada com uma peça de tecido branco, algum dinheiro e a cabeça de uma cabra. A história de Egiogbe nos ensina que, para que nossas relações e nosso sucesso sejam verdadeiramente sustentáveis, precisamos agir com sabedoria e justiça. Às vezes, nosso ego e nossas conquistas podem nos cegar para o que realmente importa, mas quando conseguimos aplicar a sabedoria e a justiça em nossas ações, nossas relações se fortalecem e nossa prosperidade se torna mais significativa. Como você aplica a sabedoria e a justiça em suas escolhas? Não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo para ajudar mais pessoas a refletirem sobre a importância de equilibrar a sabedoria em suas vidas. E te aguardo no próximo vídeo. Aqui está um pequeno aprendizado e uma reflexão sobre as nossas atitudes em nossos relacionamentos, para que haja sabedoria, justiça e valor com quem está do nosso lado, mesmo quando não temos nada.